Todo mundo aqui. Estamos esperando todo mundo entrar para a gente começar o nosso aulão, que eu preparei com muito carinho para a gente entender juntos mais sobre transtorno bipolar. Então, eu espero, né, que seja proveitoso para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse transtorno que parece, né? Hoje eu vi um Reels no Instagram falando assim: ah, agora todo mundo é bipolar, um profissional de saúde lá, um psiquiatra mais velho, assim, falando, e ele falou muitos conceitos, né, que são conceitos antigos do transtorno bipolar, porque tudo que a gente estudou sobre bipolaridade até hoje, principalmente até a década de 80, era da doença maníaco-depressiva, era do transtorno bipolar do tipo 1. E hoje a gente sabe que as questões na psiquiatria, elas tendem a ser espectrais, né? Quando a gente fala de transtorno alimentar, de transtorno bipolar, quando a gente fala de psicose, né? Então, a gente tem que entender o transtorno bipolar de uma forma mais dimensional. Boa noite, tá? Ah, pessoal, me manda de onde vocês são, vocês estão mandando aqui no chat. Depois me contem de onde vocês estão. Mas eu quis montar esse aulão, né, para a gente falar conceitos básicos e até conceitos mais avançados, falar um pouquinho de estado misto. Olha, gente, Cabo Frio, BH, São Caetano do Sul, Floriano. Gente, quanta gente de lugar diferente. Macaé, Goiânia, muita gente, Mogi das Cruzes. Nossa, gente, que coisa boa. Muita gente de muito lugar. Gente, vocês vão interagindo pelo chat, tá? Para depois a gente ir conversando. No final, assim, se tiver tempo, eu posso tirar algumas dúvidas também, tá? De vocês. Mas é isso, né, gente? Assim, o transtorno bipolar, ele precisa ser entendido de uma forma espectral. Não dá para a gente achar que o transtorno bipolar é só a antiga doença maníaco-depressiva. Hoje a gente tem desde sintomas muito leves de pacientes ciclotímicos que parecem que, na verdade, têm transtorno de personalidade borderline, né? Ou transtorno do controle de impulsos. Então, a gente tem que entender essa entidade de uma forma mais complexa. E eu sempre gosto de trazer uma explicação que é que o transtorno bipolar é uma doença da energia. Quando a gente passa a internalizar isso, entender o funcionamento do cérebro, a gente passa realmente a ver que o transtorno bipolar, ele é mais fácil de ser compreendido do que a gente imagina. Porque quando a gente pensa nas funções cerebrais que estão ligadas, né, ou estão desligadas, a gente consegue compreender isso de uma forma melhor. Eu vou compartilhar minha tela. Eu acho que tem alguém compartilhando a tela. Calma, gente, não estou entendendo. É eu? Não entendi. Não, Tem Amanda, é alguém? uma Vanessa. É, Gente, deixa eu tentar compartilhar a minha e ver se vai dar certo. Eu peço para vocês aguardarem um pouquinho para a gente. Estão me ouvindo? Estão me Marcos, desabilita o microfone, fazendo favor, porque senão vai ficar dando interferência durante a apresentação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E eu quero ver se vocês estão vendo tudo direitinho. Vocês estão vendo minha tela direitinho? Quem está com a câmera ligada? Tá tudo certo? Dá pra ver sim. Amanda, Oi. eu só consegui entrar agora. Eu perdi alguma coisa porque eu não estava conseguindo entrar. Não, não perdeu nada que vai. Meu microfone estava desligado. Pronto, consegui ligar. Vocês estão me ouvindo?
Então tá bom, né, gente? Eu peço para ninguém ativar o microfone, para a gente não ter interrupções, e depois no final a gente pode conversar um pouquinho, né? E tentar compreender um pouquinho as dúvidas. A gente tem um chat também, né? Que a gente pode tirar essas dúvidas. Mas, enfim, né? Só para contar para vocês, porque eu acho que tem pessoas aqui que talvez nem me conheçam, né? Porque a gente divulgou amplamente o aulão. Eu sou psiquiatra em Belo Horizonte, eu fiz a minha faculdade de medicina em Barbacena, estudei no antigo Hospital Colônia, né, aquele mal falado dos livros, né, do Holocausto Brasileiro, foi lá que eu fiz minha residência médica, e depois eu resolvi fazer um mestrado. Aí eu vim para Belo Horizonte, falei, não, vou fazer um mestrado, vou para BH, né, para a UFMG, e acabei tendo a oportunidade de ser professora também na instituição durante 2 anos e meio, quase 3 anos. E como que surgiu esse interesse em estudar transtorno bipolar? Na época da residência, gente, lá em 2016, eu conheci um professor que era diferente, porque assim, a gente tinha vários preceptores, mas esse preceptor, ele tinha a fama de curar, melhorar os pacientes mais graves. E aí todo mundo pegava os pacientes de todos os dias e mandava para o professor Arnaldo. E o professor Arnaldo realmente conseguia estabilizar muitos pacientes. E o Arnaldo sempre falava: não, esse é bipolar, esse é bipolar, esse é bipolar. E a gente meio perdido assim no começo, né? Ele indicou alguma literatura para a gente estudar e tudo mais. E aí a gente foi vendo que realmente é como a doutora Doris fala, o transtorno bipolar é uma doença muito camaleônica, né? Uma condição muito camaleônica. Então, o paciente ele apresenta sintomatologia ansiosa, distraibilidade que parece TDAH, impulsividade que parece TDAH, descontrole de impulso. E aí eu fui me apaixonando por esse universo dos transtornos de humor e tive esse grande professor na minha vida que me ensinou muito do que eu sei hoje. Foi através dele durante os 3 anos de residência. E aí eu fui me aprofundando, né? No mestrado eu estudei transtornos de humor em mulheres grávidas, que é uma população muito negligenciada. E no consultório hoje eu atendo basicamente transtorno bipolar e depressão. Então, foi assim que surgiu o interesse e os estudos nessa área, nesse campo. Só para a gente entender, né, gente, transtorno bipolar não é uma coisa de agora, doença maníaco-depressiva não é uma coisa do século XIX. Lá na Grécia Antiga, eles já descreviam pacientes, né, pessoas que tinham condições cíclicas. Ora tinha um quadro psicótico e depois voltava ao normal. E alguns pacientes que não voltavam ao normal. Tinham quadros psicóticos e demenciavam. Então, eles começaram a diferenciar os pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar lá na Grécia Antiga. Mas foi Kraepelin, no século XIX, que falou assim: não, vamos organizar isso. Kraepelin foi um grande observador, né? Ele vivia nos manicômios, nas fazendas da época, né, onde os pacientes eram internados, e ele ficou 30 anos observando pacientes. E ele conseguiu montar muito dos critérios diagnósticos que a gente usa hoje, ainda no DSM-5. Então, ele foi muito importante para fazer essas distinções. E quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente tem que entender uma coisa, né? A distribuição entre os sexos parece ser igual no transtorno bipolar do tipo 1, acometer mais mulheres no transtorno bipolar do tipo 2 e tem uma grande influência do ambiente familiar. Por quê? É uma condição altamente herdável, genética. Você herda a genética, mas não quer dizer que você vai expressar essa genética. Né? Então, eu posso herdar a genética do transtorno bipolar e nunca expressar porque vivi num ambiente familiar acolhedor, um ambiente familiar validante. Então, quando a gente quer falar de prevenção em transtorno bipolar, a gente tem que falar de ambiente familiar. Lembrando que a idade de início de sintomas prodrômicos, o que significa isso? Sintomas soltos, mas que já sinalizam algo de errado, começam na infância.
O quadro completo tende a começar na adolescência, a primeira hipomania, a primeira mania, a primeira depressão, mas lá na infância a gente já vê uma ansiedade de separação muitas vezes, né? Uma dificuldade de ficar longe das figuras de apego, problemas de sono, muito medo, né? Aquela criança mais medrosa, mais reativa, mais irritada. E pode ter sintomas que são muito parecidos com o TDAH. Tem até estudos que falam que é indistinguível, que você pega uma criança que tem a patoplastia de TDAH e você não vai saber se ela tem TDAH ou transtorno bipolar, a não ser que você acompanhe essa criança ao longo da vida. Então, por isso a importância da anamnese, né? A gente tem que sentar com o paciente, colher a história de vida do paciente da infância até a idade que ele tem. Então, se ele tem 50 anos, a gente vai colher a história dele desde a infância até os 50 anos. Se ele tem 19 anos, desde a infância até os 19 anos. E a importância da anamnese, porque quem conta para a gente que tem transtorno bipolar, a gente é o paciente. Não somos nós. Não é a gente que faz a gente monta o quebra-cabeça. Mas, na verdade, a gente tem que escutar o paciente, porque ele está nos dando o diagnóstico. O transtorno bipolar do tipo 1, a prevalência é em torno de 1%, de acordo com os estudos. Ele tem um curso fásico. O que quer dizer isso? É o que todo mundo sabe sobre transtorno bipolar. Tem fases de irritabilidade ou euforia, fases de depressão. Acomete tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, e a idade média de início é antes dos 20 anos. Então, deprimiu antes dos 20 anos, gente, as chances de ser transtorno bipolar é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com depressões que começam antes dos 20 anos. A herdabilidade da genética é de 90% e a taxa de recorrência é de 99%. Ou seja, vai deprimir, vai fazer mania, e é uma doença extremamente depressiva. É uma condição extremamente depressiva. Risco de suicídio de 15% e sintomas psicóticos estão presentes em 70% dos pacientes. Já o transtorno bipolar do tipo 2, os estudos são bem heterogêneos, mas fala-se de uma prevalência de 5%. Então, assim, todo o transtorno bipolar, todo o espectro bipolar teria uma prevalência em torno de 7 a 8%. Já no transtorno bipolar, o curso é crônico, não é fásico, igual do transtorno bipolar do tipo 1, em que o paciente apresenta períodos de irritabilidade ou euforia e depois depressão. O paciente está sempre sintomático. Ele está basicamente a vida toda sintomático, ou cronicamente irritado, ou cronicamente deprimido. Acomete mais mulheres e tende a começar a primeira depressão entre os 20 e 30 anos de idade, com uma herdabilidade de 70% e alta taxa de recorrência, ou seja, não tem cura. Se não tratar, vai ter depressão. Se não tratar, vai ter hipomania. E a gente vê uma hipomania para 5 depressões. Olha o quanto essa condição é depressiva. Então, assim, gente, não tem como atender no consultório um paciente com depressão e não pesquisar transtorno bipolar. Isso, assim, né? O estudo de Zurique, ele mostrou para a gente que dos pacientes que chegam em depressão, até 50% tem transtorno bipolar. Então, assim, é uma condição frequente e muito negligenciada. Risco de suicídio, 15%. E os sintomas psicóticos do transtorno bipolar do tipo 2, de 15%. O que significa isso? Depressões psicóticas, porque hipomania nunca é psicótica. Já comparando com o transtorno depressivo maior,
A prevalência é de 15%. O curso é episódico, o paciente tem as primeiras depressões ali, que muitas vezes nem requer tratamento e melhora. Acomete mais mulheres e tem uma idade de início normalmente após os 30 anos. Então, assim, gente, criança deprimida, adolescente deprimido, a chance de ser transtorno bipolar é muito grande, né? E a gente tem que saber fazer essa pesquisa. A herdabilidade da depressão unipolar é de 50%, o risco de suicídio de 7% menor, e sintomas psicóticos em até 10% dos pacientes. E aí a gente começa a tentar entender, então, mas Amanda, o que é transtorno bipolar? Você falou que é uma doença da energia. Olha só, energia como? Tem áreas do cérebro do paciente que estão ligadas e não deviam estar ligadas, como a área do impulso, a área da irritabilidade, a área do pensamento, a amígdala na área da ansiedade, e áreas que primariamente teriam que estar ligadas estão desligadas, que é o que a gente chama de depressão. Então, a hipomania, a mania é quando o cérebro se liga, e a depressão é quando o cérebro desliga. Por isso que a gente chama de doença da energia, mas as duas coisas podem coexistir. A gente pode ter um paciente com transtorno bipolar que está com o cérebro ligado e desligado ao mesmo tempo? Podemos, é o que a gente chama de estado misto. Então, a área do pensamento ligada, a área da impulsividade ligada, a área do sono ligada, mas o humor deprimido. Imagina o tamanho da angústia que esse paciente não sente. Ele está com várias áreas do cérebro ligadas e várias áreas do cérebro desligadas. Ele não vai sentir tristeza. O paciente com depressão pura, gente, ele fica na cama, ele fica sem trabalhar, ele fica quieto, ele fica ali quietinho, sofrendo, sem energia, não consegue levantar, não consegue ter energia para se cuidar. O paciente com depressão mista é uma bomba relógio. O paciente com depressão mista, ele está ativado. Então, ele tem risco maior de suicídio pela impulsividade e por ter essa área motora normalmente preservada. Porque imagina, o humor é enviesado para o negativo, mas a motricidade está preservada. O que ele vai fazer? Ele vai tentar suicídio, ele vai se cortar, ele vai se automutilar, né? E a gente lembrar que, além de ser uma doença da energia, uma condição da energia, é dos impulsos. Então, impulsos diversos. O que é um impulso? É um ato que eu começo e não consigo parar de fazer. Pode ser compra, pode ser bebida, pode ser comida, pode ser para estudo, vai depender do contexto social daquele paciente. Então, não espere que qualquer paciente com transtorno bipolar tenha aumento de libido e saia transando com todo mundo na rua. Isso não vai acontecer. É aí que eu já ouvi muitos psicólogos, né, até discutindo um caso comigo, falou assim, não, ela sempre foi puritana, ela nunca transou, ela nunca teve comportamento sexual de risco. Mas eu falo, não, mas ela teve uma impulsividade para estudar lá quando ela estava no cursinho, virando noite estudando para entrar na faculdade. Então, gente, a impulsividade depende também do contexto social desse paciente. E é também uma condição da psicomotricidade. Pensa muito e se mexe muito. Imagina na infância, né? Que a psicomotricidade está se desenvolvendo. É aquela criança que não para quieta, o professor chama atenção, o professor fala, fulana não fica quieta em sala de aula, mas ela tira boas notas, ou ela tem desatenção por ter distraibilidade e não tem boas notas, né? E aí se confunde com o TDAH. Outro aumento de psicomotricidade que a gente vê na prática e que é confundido com ansiedade, ficar batendo o pé, ficar batendo a mão. Quem já não atendeu o paciente que fica assim, mexendo a mão, batendo o pé, troca de posição, conversa, troca de posição de novo, isso é aumento de psicomotricidade, isso não é ansiedade. Em lugar nenhum você vai ler
que aumente a psicomotricidade é a ansiedade. Ansiedade é medo, preocupação, expectativa apreensiva e sintomas autonômicos físicos, aperto no peito, falta de ar, ficar pensando que tudo vai dar errado. Então, não confunda a psicomotricidade com ansiedade. E lá por último, eu deixei o humor. Por que que eu deixei o humor por último? Porque ele pode não se alterar. Mas, Amanda, como assim o humor pode não se alterar? Existem manias de pensamento, em que o paciente está maníaco em pensamento, grandioso em pensamento, mas o humor dele pode não se alterar. Não é o mais comum, mas eu estou dizendo uma condição que pode acontecer na prática. E o humor, quando ele se altera, normalmente ele se altera para irritabilidade. Euforia é raro, né? E aí, quando eu dava aula, né? Os alunos, eu falava assim, ó, pesquisa transtorno bipolar, você está falando que é depressão. Os alunos viravam para o paciente e falavam assim, você já fez euforia? Euforia, gente? O paciente vai virar e falar, não. Ou ele chama outras coisas de euforia. A gente é que conduz e nomeia para o paciente entender se aquele quadro já existiu, né? Então, o humor pode ou não se alterar, sendo mais comum tanto na mania quanto na hipomania a irritabilidade do que a euforia, do que a expansão do humor. Lógico que acontece também, mas é menos frequente. E como que a gente fala dos critérios diagnósticos, né? Para a gente falar que um paciente é portador de bipolaridade do tipo 1, ele tem que ter tido um único episódio de mania ao longo da vida. Mas, Amanda, um só, um único. Ah, foi lá em 1980. Ele é bipolar do tipo 1. Lembrando que a bipolaridade do tipo 1, ela pode ter períodos intercrises muito longos. O paciente pode ter mania, demorar 5 anos para deprimir, 2 anos para ter outra mania, 10 anos para ter outro episódio de mania, ou pode ser episódios que são próximos também. E o indivíduo com bipolaridade do tipo 2? Quando que a gente fala assim, não, esse indivíduo tem bipolaridade do tipo 2? É quando ele apresenta pelo menos um episódio de hipomania e um episódio de depressão ao longo da vida. Mas aí o paciente fala assim, não, mas eu fiz uma hipomania uma vez, só induzida por antidepressivo. Hoje a gente já sabe que isso é bipolaridade do tipo 2. Então, gente, não tem discussão com os critérios diagnósticos. Fez uma mania tipo 1, fez hipomania mais depressão, é tipo 2. E como que a gente diferencia a mania da hipomania? É muito comum as pessoas dizerem assim, ah, Amanda, a hipomania é uma mania leve. Como assim, gente? Calma. Como que é uma mania leve? Mania é sempre grave, mania é sempre exuberante. Hipomania é um quadro sutil. Hipomania é um quadro que passa desapercebido para muitas pessoas e muitas vezes só o paciente e o cônjuge, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão percebem o período de mudança do humor, de energia, de psicomotricidade e impulso desse paciente. Então, eu sempre costumo dizer que na mania os sintomas são exuberantes. Eu vejo muito chegar para mim paciente com bipolaridade do tipo 1, diagnosticado como tipo 2. Por quê? Porque o profissional fala assim: ah, ele fez uma hipomania, mas ele endividou no cartão de crédito, ele teve comportamento sexual de risco, ele passou a dormir 3 horas por noite. Gente, isso não é hipomania, isso é mania, né? Um quadro exuberante, o sono do paciente mudou 5 horas numa noite. O paciente, ele simplesmente apresentou uma mudança de impulso que ele se endividou no cartão de crédito ou que ele teve um comportamento sexual de risco. Na hipomania, esse aumento de impulsividade para libido pode ser discreto, pode ser uma roupa mais chamativa, um cabelo mais chamativo, uma postura mais sedutora, mas se a gente cai no campo do prejuízo, importante a gente está falando de mania e não de hipomania.
E lembrando que os sintomas são espectrais, né? Eu tenho desde manias graves, a mania moderada, a mania leve. Um quadro de mania leve pode ser para outro observador, para outro profissional, ele considera uma hipomania grave. Ele fala, não, para mim isso é uma hipomania grave e é bipolar do tipo 2. Aí a gente tem um sintoma que está no meio, está em cima do muro, e a gente não consegue diferenciar. Então, isso vai da observação. Mas sintomas importantes em que você fala assim, meu Deus, mudou de país, fez mochilão, morou em 5 países em não sei quanto tempo, transou com um monte de gente, voltou, ou irritado no trabalho, desceu do carro, agrediu alguém. Isso não é hipomania, gente. Isso é sintoma maníaco. Porque a agressividade, ela é diferente na mania, na hipomania e na depressão mista. E sempre que a gente tiver irritabilidade, a gente está falando de um quadro misto. Então, irritabilidade com agressividade física, estamos falando de mania mista. Irritabilidade internalizante, ficar mais provocativo, cutucando ali, chato, sabe? Isso é mais da hipomania mista, enquanto na depressão mista o paciente fica mais reclamão e guarda para ele essa irritabilidade. Então, lembrar que esses sintomas, eles são espectrais, né? Até a psicose. Um paciente com transtorno bipolar do tipo 1, ele pode ter sintomas psicóticos francos ou espectrais do tipo uma desconfiança, ai, aquele vizinho está sempre me observando. Ai, esse vizinho, ele fica cuidando da minha vida, né? Então, a gente também entende a psicose com sintomas espectrais. Como que eu digo, né? Que a mania, os sintomas se descolam da personalidade do paciente. Normalmente, o paciente, quando ele faz um episódio de mania, ele fala assim, eu não quero ter isso nunca mais, quando é uma mania grave. Por quê? Porque eu fiquei fora de mim. Nossa, eu beijei quem eu não queria, eu transei com pessoas que eu não queria. Ou, né, eu passei noites a fio estudando para passar num concurso que eu não queria, né? Então, normalmente requer hospitalização, mas nem sempre, né? Tem pacientes maníacos crônicos, né? Tem alguns na mídia aí que vivem mania, mas que não estão internados, mas que têm comportamentos maníacos. E o paciente não tem crítica dos sintomas, e a duração mínima é de 7 dias para critério diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1. Uma mania pode durar 3 dias? Pode. Esse paciente é bipolar? Sim, tá? BSOE. Transtorno bipolar sem outra especificação, né? Então, pode durar menos tempo, mas não será transtorno bipolar do tipo 1, e sim essa outra classificação espectral. Então, como que o DSM coloca o episódio de mania? Que o paciente tem um aumento de energia, com irritabilidade, ou humor expansivo para euforia, que é raro, mas acontece, e um aumento de atividade dirigida a objetivos, com duração mínima de 1 semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Dos sintomas, né? A gente tem autoestima inflada ou grandiosidade, o paciente fala, não, porque eu falo com Deus, eu tenho poderes sobrenaturais, ou ele fala, não, porque eu sou melhor que todo mundo mesmo, eu sou mais inteligente, né? Eu sou superdotado. Ele tem uma redução da necessidade de sono, ele dorme menos, o sono está encurtado na mania. Em todos os pacientes? Não. Tem paciente maníaco que dorme bem, né? Então, pode estar presente. E normalmente essa redução de sono é de 4 a 5 horas por noite, 3, 4, 5 horas por noite. O paciente, ele pode ficar mais falante que o habitual ou com os pensamentos acelerados. E aí eu te pergunto, como que você pesquisa pensamento acelerado? Tem que perguntar, gente, não tem bola de cristal, né? A gente tem que perguntar para o paciente,
Seu pensamento é cheio, você pensa muito, você pensa o tempo inteiro, sua cabeça é vazia. Como que é o fluxo dos seus pensamentos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Pode ter distraibilidade, aí se confunde muito com outros quadros do tipo, né, TDAH. E aumento de atividade dirigida pode ser socialmente. O paciente pode estar saindo mais, bebendo mais, com mais energia, fazendo mais atividade física, que não é incomum, e aí eles oscilam o peso ao longo da vida, porque oscilam a energia ao longo da vida, ou pode ser na escola, no trabalho, sexualmente, e uma agitação psicomotora, que é o paciente senta, tá ruim, levanta, tá ruim, deita, tá ruim, anda, corre. Já tive pacientes que fizeram caminhadas de 30 quilômetros. Quando o paciente me contou isso, eu falei, não, isso é um episódio de mania. E o profissional que avaliou antes falou, porque ele fez uma hipomania, que ele caminhou 30 quilômetros. Gente, uma pessoa andar 30 quilômetros, ela tem que estar em mania, não é hipomania, não. Hipomania é um quadro sutil. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas, compras, comportamento sexual de risco, investimento financeiro insensato. E aí, em épocas de crise, que o paciente está em crise financeira, brotam mil ideias na cabeça dele e ele acaba aí se comprometendo. A perturbação do humor é suficientemente grave ao ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento. Claro, é um quadro psiquiátrico, tem prejuízo, tem sofrimento, tem impacto funcional. E a hipomania? A hipomania, gente, se confunde com a personalidade. Porque a hipomania, muitas vezes, ela é crônica, né? Algumas vezes, na verdade, ela é crônica. E o paciente está sempre ativado. E ele está sempre mais impulsivo, ele está sempre mais acelerado, ele é sempre mais falante. E é um paciente mais irritado. E aí todo mundo olha para ele e fala o quê? TDAH, ele é distraído. Ele não para quieto, ele não para de falar, ele compra muito. E aí ele ganha o rótulo de TDAH, toma Venvance, e aí a vida dele vira um verdadeiro inferno, porque ele, na verdade, tem bipolaridade. O paciente normalmente, né, só as pessoas próximas percebem, e para ser transtorno bipolar do tipo 2, a hipomania tem que durar pelo menos 4 dias. Lembrando, gente, que o cérebro não escolhe tempo. Será que o nosso cérebro fala assim: hoje ele vai acordar, ele tem transtorno bipolar? Vamos ver. Acho que ele vai ficar 2 dias ativado. 2 dias com aumento de energia. O cérebro não escolhe tempo. Aqui a gente está falando para critérios diagnósticos. Mas a gente tem que pensar e raciocinar que o nosso cérebro é uma máquina química. E essa ativação pode ser, por exemplo, só à noite. E aí o paciente fica ativado à noite, ele não quer dormir porque ele se sente bem, ele está ativado, ele quer fazer coisas. Quantos pacientes já me falaram, não, eu faço faxina na casa de madrugada, eu faço almoço para outro dia, eu trabalho, eu viro noite estudando, e no outro dia não consegue levantar da cama porque já está deprimido. Então a gente tem que tomar cuidado com essa sintomatologia de ciclagem ultradiana, de oscilar no mesmo dia. E hipomania não é uma mania leve, porque os sintomas são diferentes. Por exemplo, né? Na mania tem a grandiosidade, mas na hipomania. Ô, gente, vocês estão desenhando um tanto de coisa na tela que está aparecendo aqui para mim, mas na hipomania, o paciente, ele vai ter o quê? Um senso de razão aumentado. Não, eu sei. Igual esses dias um paciente falou para mim, eu não quero mais tomar aripiprazol, porque assim, esse remédio não dá certo para mim, o que dá certo para mim é esse talopram, e bate de frente com o profissional, é aquele paciente que tem um arrogo, uma arrogância, e isso pode ser uma sintomatologia, né? E aí esse gráficozinho, né, é um gráficozinho que eu peguei emprestado, esse gráfico não é meu, eu peguei emprestado, com o Diego, quando ele foi na residência lá em Barbacena em 2016, dar uma palestra.
Eu achei super legal ele explicar através desse gráfico e aí ele doou esse gráfico para a gente, né? Para a gente aprender mais, mostrando os sintomas de mania acima da linha cinza, os sintomas de depressão quando o cérebro desliga e uma sintomatologia muito comum, que são os estados mistos. No transtorno bipolar do tipo 2, olha o tanto que a ativação é rara. A gente tem poucos sintomas vermelhinhos aí, né? São poucos. Então, assim, mostrando que a ativação é rara e que esse paciente ele se apresenta para a gente com múltiplas depressões que não respondem a antidepressivo ou que respondem inicialmente a antidepressivo e depois não melhoram. E a ciclotimia, que é um transtorno bipolar, um tipo de transtorno bipolar que o paciente não preenche critérios, nem para mania, nem para hipomania, nem para depressão. Ele fica ali flutuando com sintomas leves e são pacientes que eles normalmente não vão chegar para a gente queixando do humor deles. Eles vão falar assim, nossa, eu sou distraído, nossa, eu tenho uma ansiedade, nossa, eu tenho sintoma de toque, né? Sintoma obsessivo compulsivo. Então, eles chegam queixando outras coisas e cabe a gente a fazer o diagnóstico da ciclotimia nesses pacientes, porque para eles é a vida deles. Essa não é sintomatologia para eles isso é uma coisa natural e eles vêm se queixando de outras condições. E a gente tem o transtorno bipolar sem outra especificação que engloba vários subtipos de bipolaridade, como, por exemplo, né, o paciente que tem uma mania de curta duração, 3 dias, o paciente que vive só em hipomania, porque às vezes o profissional fala assim, não, mas eu não vi depressão nesse paciente, mas eu vi hipomania de longo prazo. Então, essa hipomania de longo prazo, sem depressão, a gente caracteriza como transtorno bipolar sem outra especificação. E a gente tem também o temperamento hipertímico, que pode acabar nos confundindo, que é o que o temperamento hipertímico? São pacientes que tendem a ser líderes, mais impulsivos, mais energizados, mais piadistas, pensamentos mais rápidos. Tem algum grau de prejuízo ali a depender do contexto, mas é temperamento. Hipertimia não é transtorno, é temperamento. E a unipolaridade, né? Quando a gente está falando de unipolaridade, olha só o que a gente vê: episódios de depressão sem a confusão da ativação, porque, gente, a ativação faz da vida do paciente uma confusão, né? Porque ele fica mais impulsivo, porque ele fica mais irritado, porque o pensamento acelera, porque emerge ansiedade nos estados mistos, né? Quando tem essa mistura de cérebro ligado e cérebro desligado. E a gente sempre pensar que a bipolaridade é uma condição de instabilidade. Sabe aquele quadro que a gente costuma dizer que é um quadro sujo? Que você fala assim, nossa, esse paciente parece que ele tem tudo. Será que ele não tem, na verdade, uma bipolaridade que tem epifenômenos que parecem ansiedade, que parece TDAH, que parece transtorno de personalidade borderline? Então, sempre num quadro de muita instabilidade, seja do humor, da energia, dos impulsos, do comportamento, a gente tem que pensar se não há uma bipolaridade ali expressa. E os estados mistos? Estado misto, gente, é uma condição ainda nova, entrou no DSM 2013, mas é extremamente frequente. Posso dizer que é a condição mais frequente que chega para a gente com paciente que tem transtorno bipolar, são os estados mistos. E semana passada teve o lançamento de um livro aqui no Brasil, que é da Dores, do Diego Tavares, sobre estados mistos. E eu comecei a ler, gente, o livro é muito bom. O livro é muito bom. Então, assim, tem que comprar o livro, chama Estados Mistos mesmo. É um livro de uma leitura muito acessível, né? Assim, muito fluida, de muito conteúdo, porque se a gente não entende de estado misto, a gente não consegue ajudar o nosso paciente.
E o que que seriam esses estados mistos, né? Teoricamente, eles aconteceriam tanto na bipolaridade quanto na unipolaridade. E é uma sobreposição de polos, cérebro ligado, aumento de impulsividade, aumento de irritabilidade, aumento de pensamento, sono conturbado, junto com sintomas de depressão. E só para a gente entender, os estados puros, mania pura, hipomania pura, vem com euforia, então são mais raros. A disforia é mais frequente e a gente vê essa disforia nos estados mistos, né? A gente consegue enxergar isso mais nos estados mistos. E esse aqui é uma figurazinha que está lá no livro Depressão e Transtorno Bipolar, a complexidade das doenças afetivas, mostrando o gráficozinho da hipomania pura, que é aumento de humor, então o paciente fica eufórico, aumento de energia. Imagina se você acorda um dia cheio de energia, você vai querer ficar na cama? Você vai querer se movimentar. E aí a movimentação física fica aumentada também. O paciente se exercita mais, o paciente produz mais, a autoestima pode ficar aumentada, a capacidade de sentir prazer aumentada, o pensamento aumentado, a atenção aumentada, levando a uma distraibilidade, e o discurso aumentado, e esse paciente fica mais falante. Na hipomania mista, é mista, gente, então tem um fundo de depressão em cima de uma ativação. Imagina se você tá cheio de energia, mas seu humor tá negativo. Você fica irritado, você fica impaciente, pavio curto, pressa, né? Quantos pacientes não têm sintoma de pressa? Pressa podia acabar, pressa para o outro falar, já quer que o outro fale rápido, né? Já sabe onde que o outro vai chegar, não tem paciência de esperar, não tem paciência de ouvir, né? Então, são sintomatologias que aparecem nos estados mistos. Esses pacientes ficam mais intolerantes, brigam mais, têm mais conflitos familiares, conflitos no trabalho, brigas no trânsito, verbalmente explosivo, mas não fisicamente agressivos. E a hipomania mista é uma mistura entre um pouco de ativação e um pouco de depressão. Muita não, porque se fosse muito seria mania mista. Mas um pouco de ativação com um pouco de depressão. E aí o humor é negativo. Tem um fundo de depressão, de falta de prazer, né? De falta de capacidade mesmo de sentir prazer. Então esse paciente ele fica insatisfeito, ele fica brigão, né? Ele fica chato e ele provoca, né, o outro. E quantos pacientes a gente não vê que vivem hipomania mista? Eu atendi há alguns anos um paciente muito querido, mas que vivia em hipomania mista, dono de uma grande empresa, então todo mundo tinha que engolir, porque ele era o dono, mas ele era muito irritado e ele tinha brigas homéricas no trabalho, e os sócios já conheciam ele e falaram, nossa, tá daquele dia, tá daquele jeito. E ele sempre assim, até que ele foi numa consulta, tinha um diagnóstico de TDAH, eu falei, você não tem TDAH, você tem bipolaridade, predomina na mania, na hipomania mista, e a vida desse paciente mudou, se transformou, porque irritabilidade, a gente tem tratamento, não normalizem a irritabilidade do seu paciente, porque é um sintoma de cérebro ligado e normalmente vindo dos estados mistos. Então, a gente não pode negligenciar um paciente que tem uma irritabilidade importante. E o episódio depressivo misto, que pode ser bipolar ou unipolar. O paciente, se ele tem depressão, mas ele tem energia em algumas áreas do cérebro, ele não vai ficar triste, quietinho, ele vai querer se cortar. Ele sente angústia, ele fala assim, eu tô angustiado, eu sinto uma coisa aqui no peito. Quantos pacientes já não falaram isso pra gente, gente? Sinto uma coisa ruim no peito, eu tenho ansiedade, eu fico pensando, eu fico antecipando, eu fico com medo, eu não quero dirigir, eu não quero tirar o carro da garagem, eu tenho medo de sofrer um acidente, eu tenho medo de uma coisa ruim acontecer. E esses medos podem estar sendo expressão de uma ansiedade dentro de um episódio depressivo misto.
E aí não é tristeza, não é ficar quietinho e falar, tô triste, me abraça. É angústia, é desespero, é risco de vida, né? E depressões mistas mais graves vêm muitas vezes com pensamento suicida, né? Com automutilação. Então a gente tem que saber identificar esses quadros, porque o tratamento, gente, de todo estado misto, paciente com bipolaridade e irritabilidade, não envolve antidepressivo e nenhuma molécula ativadora. Ah, Amanda, mas é dois polos, eu quero tratar o polo da depressão. Não vai dar certo. A primeira coisa é tratar totalmente o polo da ativação desse paciente. Tratando o polo da ativação, posteriormente a gente trata o polo da depressão. E o episódio depressivo misto, ele vem com muita angústia, né? Muitas vezes com aumento de psicomotricidade, aumento de impulso, paciente masturbando muitas vezes à noite, comprando, irritado, né? Mas uma irritabilidade mais ranzinza, assim, do que externalizante, pensando muito, não para de pensar. E aí é onde que muitos profissionais falam que esse paciente tem TAG depressão. Ô, gente, essa é a briga do TAG com a depressão, né? Teve uma psicóloga uma vez que ela entrou no embate, assim, porque ela falava assim: a paciente tem mesmos sintomas que eu não sou bipolar. E eu nem tava ali para discutir o caso da psicóloga, gente, eu tava para discutir o caso do paciente. Eu não queria saber o que que ela tinha, o que que ela não tinha, mas ela entrou no embate porque ela se viu nos sintomas da paciente. Eu falei que a paciente tinha bipolaridade, ela não aceitou. Porque ela falou, não é TAG, depressão, porque o TAG é isso, é preocupação, é medo excessivo, o humor está deprimido, aumento de pensamento, ela compra para se sentir melhor e bateu o pé porque ela não queria se reconhecer nesses sintomas, né? Então a gente tem que tomar cuidado de não levar. É difícil, né? Mas assim, as nossas vivências pessoais, elas têm que ficar do lado de cada mesa. A gente está ali para ser o mais técnico e objetivo possível para ajudar o paciente, né? Então, assim, eu me identificar com o paciente e falar, não, ele não tem bipolaridade porque eu não tenho, porque eu só tenho. Calma, né? Vamos separar as coisas, vamos colocar um limite nas coisas. E o episódio maníaco misto, que é o mais grave, que muitas vezes tem agressividade física, né? O paciente está energizado, com fundo de sintomas de falta de interesse e prazer, então ele vai ficar suicida, homicida, agressivo, né? Onde a gente vê esses casos de agressões recorrentes, né? Em pacientes com bipolaridade. Lembrando disso, tem irritabilidade, estado misto, não uso molécula ativadora nenhuma, nem lamotrigina, nem quetiapina em dose antidepressiva, nem lorazidona, muito menos antidepressivo. Se o paciente tem sintomas puros, a gente vai ver como que vai tratar agora. E pode aparecer um episódio depressivo com ansiedade também no paciente com transtorno bipolar, né? Ele pode ter muita ansiedade, começar a ter crises de pânico recorrentemente, ou sintomas de preocupação, medo, antecipação excessiva, hipervigilância, e isso ser, na verdade, transtorno bipolar também. Então, um episódio depressivo com ansiedade, o humor é ansioso, a atenção pode ter distraibilidade, o pensamento, né, pode ter uma forma de insegurança, de medo, né, medo de dirigir, medo de tirar o carro da garagem, medo de morrer, medo de acontecer uma coisa ruim, eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer, e os sintomas físicos também podem estar presentes. Esse aqui, gente, é um gráficozinho desse livro, Depressão e Transtorno Bipolar, Complexidade das Doenças Afetivas, e é um livro muito bom também, né? Que eu acho que é uma leitura obrigatória, né? Se a gente tem no Brasil bons autores, gente, né? Como o Diego Adores, o Ricardo Moreno, a gente tem que aproveitar esse material para aprender mais. Então, eu sempre indico, né, esse livro e o livro agora de estados mistos, né?
para vocês se aprofundarem mais nesse assunto. E os padrões de ciclagem no transtorno bipolar? A ciclagem, gente, ela pode adquirir formas diversas, pode acontecer dentro do mesmo ano, do mesmo mês, do mesmo dia. O paciente pode oscilar no mesmo dia e vem aquela história assim: ah, oscilou no mesmo dia, é border. Gente, onde que está escrito isso? Está escrito isso em lugar nenhum, né? Está escrito isso no popular, mas assim, quando você vai ler os estudos, né, o que caracteriza o transtorno de personalidade borderline é uma fragilidade nas relações afetivas, uma dificuldade nos vínculos afetivos, primariamente, e não um padrão de ciclagem, necessariamente. E quando há essas ciclagens, elas são empurradas pelos fatores ambientais e a resiliência do paciente. Lembrando que aqui as oscilações no mesmo dia são as ciclagens ultradianas, em que o paciente acorda deprimido, demora a pegar no tranco, lento de manhã e à noite tudo é festa, tá ativado. E aqui mostrar para vocês um pouquinho da complexidade do transtorno bipolar, que é uma condição que está ligada a muitas outras condições psiquiátricas e médicas gerais, como diabetes, pressão alta, obesidade, né? Dores crônicas, né? Fibromialgia, migrânia, transtornos de personalidade, TDAH, controle de impulso, ansiedade e também sintomas alimentares, principalmente a bulimia nervosa. E o tratamento? Nós vamos falar um pouquinho de tratamento, só para a gente finalizar, né? O tratamento do transtorno bipolar vai depender, né? O Camate coloca a depender do episódio. Mas o que que a gente tem que saber? Tratamento de bipolaridade não se começa com antidepressivos. Mas, Amanda, o paciente está deprimido. Ele está deprimido. Eu vi a depressão. Mas a gente não começa com antidepressivos puros, de um polo só, como lamotrigina, lurazidona, quetiapina em dose antidepressiva e nem antidepressivos. Ah, mas eu tenho transtorno bipolar e tomo lamotrigina e venlafaxina. Não vai estabilizar. E se estabilizar, vai ser por curto período, vai instabilizar depois, porque não tem nada cobrindo o polo da ativação desse paciente. Então, para a gente cobrir esse polo da ativação, a gente precisa de medicações que a gente chama de dois polos: lítio, de valproato, quetiapina, carbamazepina, olanzapina. Então, essas são as medicações corretas para se começar um tratamento de bipolaridade. Ah, mas meu médico começou com sertralina. Ou eu sou psiquiatra e começo com sertralina, e começo com lamotrigina, e uso lamotrigina e monoterapia com boa resposta. Não é o recomendado. A gente precisa tratar e prevenir futuros episódios. O tratamento do transtorno bipolar, ele é longitudinal. Ele é a longo prazo. A gente mira o paciente como que ele vai estar daqui 5, 10 anos. Então, por isso que a gente não usa só moléculas ativadoras, porque daqui 5, 10 anos esse paciente não vai estar estável. É um paciente que não vai ter estabilidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, sempre começar com medicações de dois polos e seguir o tratamento depois, né? Se for estado misto, Amanda, identifiquei estado misto, o paciente está angustiado, está desesperado, está irritado, está com excesso de pensamento, está impulsivo. Sempre, sempre, sempre medicações de dois polos ou antimaníacos. A gente sempre trata o polo energizado primeiro, para depois tratar o polo depressivo. E é assim que a gente segue esse tratamento, né? Aqui é só para dar um apanhado geral, né? Aqui estão as referências dessa aula. E eu vou conversar com vocês um pouquinho agora, né? Eu não sei se tem alguma dúvida aí no chat, vou abrir o chat. Mas assim, gente, transtorno bipolar é muito complexo, né?
E se a gente quer entender mais sobre essa condição, gente, a gente precisa se aprofundar nos estudos sobre bipolaridade. Porque, assim, primeira linha de tratamento, psicoeducação. Como que você vai fazer psicoeducação de uma condição que você não conhece? Eu sempre falo isso. Imagina aqui, você pega um copo de água verde, todo verde, e fala assim para um amigo seu, bebe. Ele vai falar: Ô, esse negócio é verde, o que que tem aí? Não bebe, é só você beber. Ele vai falar: não, não vou beber esse negócio verde. Aí você pode falar assim: não, é um corante de maçã, super gostoso, uma bebida gasosa de maçã. A pessoa bebe, porque você explicou o que que era. Então, se você quer fazer psicoeducação, você precisa entender sobre transtorno bipolar. O seu paciente, ele sabe que você não sabe e ele muda de profissional. Ele sente que você não sabe porque você não sabe ensinar ele. Então, se você é psicólogo, psiquiatra, né, e deseja aprofundar mais, a gente precisa estudar mais sobre isso. Então, assim, em setembro do ano passado, eu lancei o primeiro curso, né, da minha vida sobre transtorno bipolar, foi em setembro. A gente teve uma turma de 100 alunos. E aí, esse ano a gente resolveu reabrir essas vagas, né? Então, o curso vai reabrir hoje, né, para quem quer se aprofundar mais e aprender mais. E o que que vocês vão encontrar lá no curso sobre transtorno bipolar? Primeira coisa, saber fazer uma boa anamnese. Tem uma aula de 1h30 só sobre como fazer a anamnese. Porque, sinceramente, se você não sabe perguntar, se você não sabe pesquisar, você não vai conseguir ajudar esse paciente. Você simplesmente não vai conseguir. Então, você tem que saber fazer uma boa anamnese. A gente tem aulas de diagnósticos diferenciais, né? Que são aulas muito ricas. E como que eu dou as aulas de diagnóstico diferencial? Eu não vou e falo assim, border versus bipolar. Não, eu dou uma aula de transtorno borderline. Eu dou uma aula sobre ansiedade. Aí você vai aprender a ansiedade e aprender a fazer o diagnóstico diferencial de ansiedade com transtorno bipolar. Então, é um curso bem completo, né? Em que você vai aprender sobre esquizofrenia, por exemplo. Mas, Amanda, você dá aula de esquizofrenia no curso de transtorno bipolar, dou de transtornos do espectro da esquizofrenia, porque se você não souber todos os transtornos do espectro da esquizofrenia, você não sabe fazer diagnóstico diferencial com transtorno bipolar, tipo um psicótico. Então, a gente tem essa aula também. Tem aula de TDAH e diagnóstico diferencial com bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, transtorno de descontrole de impulso, transtornos do espectro da esquizofrenia. Tem aulas só sobre mania, uma aula só sobre mania, uma aula só sobre hipomania, né? Tem gente aqui falando que já fez o curso. Gente, me deixa o relato para eu ver. Fiquei feliz aqui, alguém falando que a didática é boa do curso. Então, esse curso, gente, é um curso muito completo, onde você vai aprender muita psiquiatria. Você não vai aprender só transtorno bipolar, você vai aprender anamnese, você vai aprender diagnóstico diferencial e você vai aprender o mais importante, que é identificar e tratar essa condição com maestria. Então, se você quer participar, a gente vai ter, eu não sei se são 90 ou 100 vagas para essa turma desse ano, e a gente não sabe quando que abre, porque eu estava na dúvida, eu falei, não vou abrir mais. Aí, porque já tinha sido o ano passado, em setembro, a gente resolveu abrir agora, mas o curso, ele tá pelo mesmo valor do ano passado, né? Eu não quis fazer nenhum ajuste, é R$ 1.497. Ou se você quer dividir em 12 vezes de R$ 149, então assim, pagar R$ 150 por mês para transformar sua prática clínica. E para os psicólogos, a gente tem uma parte muito legal, que é um módulo só para psicólogo, com a Ana Beatriz. Então, tem um módulo, gente, só para psicólogo. A Ana Beatriz é uma psicóloga muito técnica, muito científica, e ela vai dar aula sobre técnicas cognitivas,
técnicas comportamentais e psicoeducação no transtorno bipolar. Eu não sei se são 5 ou 6 aulas que ela tem dentro do curso, então tá bem completo para os psicólogos também, que ainda têm dificuldade em estruturar a psicoeducação, né? Que o paciente vai encontrar. Então, se você quer participar do curso, o link de inscrição tá lá na minha bio no Instagram, né? A gente vai ter 100 vagas, por quê? Porque a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Então, quando você adquire o curso, você entra na comunidade. E essa comunidade é uma troca de experiências. A gente está lá todo dia trocando figurinha, conversando, tirando dúvida. E a gente vai ter também aulões dentro dessa comunidade, mais ou menos uma vez por mês. Eu dou aula sobre algum tema, né, para os alunos. Então, a gente já teve algumas aulas. Então, todo mês eu levo um tema de discussão. Eu falo, gente, esse mês nós vamos falar sobre transtornos alimentares. Esse mês vai ser transtornos alimentares. Então, quem entrar no curso de transtorno bipolar agora poderá entrar também nas aulas, né, que a gente dá na comunidade, tirar dúvidas lá todos os dias. O curso fica disponível por 2 anos. A comunidade é vitalícia, enquanto eu viver. Eu espero viver muito, né? Então, a gente tem essa comunidade no WhatsApp. Como a gente tem também os aulões tira dúvidas, a gente não consegue oferecer muitas vagas no curso, porque a gente precisa tirar as dúvidas dos alunos, não dá para colocar 200, 300 pessoas lá dentro, né? E deixa eu ver o que mais que a gente tem no curso. Tem aula sobre estados mistos, aula só sobre mania mista, hipomania mista, depressão mista, como tratar os estados mistos. Tem aula de gravidez e medicações que a gente pode usar no transtorno bipolar durante a gravidez e o pós-parto, né? Que é uma aula que eu quis fazer porque eu estudei isso no meu mestrado, né? Então eu acho importante também para o profissional ter segurança, né? Para ele poder estar ali e aprender, né, como manejar essas mulheres grávidas que são tão negligenciadas e que muitas vezes têm sua medicação retirada por causa do médico que não tem conhecimento em bipolaridade, né? Mas é isso, gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente vai oferecer, então, essas 90, 100 vagas por 1.497 ou 12 vezes de R$ 149, R$ 150 por mês, para você aprender de vez sobre bipolaridade, né? Teve um monte de gente que eu li aqui nos comentários que falaram que gostaram da minha didática no curso, então eu fico feliz, né? E espero que vocês gostem, né? Que vocês se aprofundem nesse conhecimento. A gente tem também um banco de artigos, tá? No curso, tá, gente? Tem um banco de artigos que eu postei lá vários artigos para vocês lerem, se atualizarem com as evidências mais recentes. Então, assim, gente, é muito conteúdo por R$ 149 por mês, né? É um investimento, assim, muito valioso porque se a gente é profissional, gente, e atende saúde mental, a gente atende bipolaridade o tempo todo. Se você acha que não, é porque você não está conseguindo identificar ainda, né? Então, quantas horas de curso? Nossa, gente, eu não sei se são 20 ou 30, não sei, gente. Mas tem certificado no final, concluiu o curso, pega o certificado, né? Tem tudo lá bonitinho, mas são muitas aulas, né? São bastante aulas. A gente tem aula de comorbidades clínicas que parecem bipolaridade. Tem aula de bipolaridade na infância com o Dr. Felipe Fernandes. Então, e tem a aula do André também, né? Que é a aula de doenças cardiovasculares e a sua relação com o transtorno bipolar. Gente, é tanta aula que eu acho que eu nem consigo falar tudo. São muitas aulas, né? Eu só tenho a agradecer ao doutor André por ter cedido essa aula incrível para a gente, o doutor Felipe, né? Da aula de
bipolaridade na infância. Então, para você que é psicólogo, psiquiatra da infância, entender mais essa condição. Sou acadêmica de psicologia, sexto período. Faz sentido eu entrar no curso? Com certeza, Pamela. Porque em breve você já está mais na metade do curso, você já vai estar fazendo estágio, atuando, sabendo identificar e sabendo fazer psicoeducação desses pacientes, né? Então, esse curso é para médicos, psiquiatras, acadêmicos, psicólogos, para quem trabalha na área de saúde mental, porque é um curso que eu falo que ele é desde o básico até conceitos avançados, né? Amanda, tem cupom para quem está no aulão de hoje, gente, que é um preço melhor do que R$ 140 por mês. O valor desse curso, gente, era de 2.900 e alguma coisa. Eu mantive o valor do lançamento do ano passado. Então, assim, gente, né? Inicia quando? Já, olha, Elbert, se você comprar hoje, você inicia hoje. E termina, ou as inscrições? Ah, não, são vagas, Elbert. São 90 ou 100 vagas. Então, assim, quando preencher, preencheu, porque eu tenho que dar as mentorias ao vivo e eu não consigo dar mentoria ao vivo para mais de 20 pessoas por grupo, né? Então, o curso já começa a partir do momento que você comprar, você já começa a assistir às aulas, finalizou, tem o certificado, né? E a gente vai conversando lá na nossa comunidade, né? Porque quem adquire o curso adquire também o acesso à comunidade. Eu queria ter encontrado a doutora Amanda quando eu estava na graduação. Ah, Paula, que bom! Mas, ó, gente, sempre é tempo de aprender, né? Eu falo assim, a gente não tem culpa do que é ensinado para a gente. A gente não tem culpa, mas a gente é responsável pelo conhecimento que a gente corre atrás, que a gente adquire, né? Então, isso é responsabilidade nossa, porque as faculdades não ensinam isso. Eu saí da faculdade de medicina sabendo nada de transtorno bipolar. Fui aprender na residência, estudando muito, no mestrado, atendendo muito, né? Não, as aulas já estão gravadas, ficam disponíveis por 2 anos. E as aulas ao vivo são as aulas da comunidade, são aulas à parte. Você adquire o curso, você entra na comunidade. Entrando na comunidade, a gente tem encontros mensais para conversar sobre algum tema de psiquiatria. Aí essas aulas são ao vivo, tá? Mas é isso, né? Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui até agora, né? Pela confiança, por me ouvir, né? E eu espero vocês lá na comunidade, assim que vocês adquirirem o curso, né? E espero vocês para a gente fazer essa troca aí, ad eterno, pelo WhatsApp, né? Que o grupo é vitalício. E a gente vai conversando, tá bom, gente? Um abraço para vocês, boa noite e muito obrigada pela atenção. Boa noite.